E aí galera, beleza? Hoje a gente vai dar aqui continuidade a essa parte aqui de movimento uniforme, beleza? Onde nesse vídeo a gente vai ver aqui ó, a função horária do espaço no movimento uniformemente variado. A gente viu ó, que esse gráfico aqui é o gráfico que descreve a velocidade em função do tempo no movimento uniformemente variado. A gente viu que a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado ela é dada ó, através dessa função aqui, que a gente tem aqui do lado, onde essa função é do primeiro grau em t, e por essa função ser do primeiro grau em t, a gente tem essa reta aqui, beleza? Aí hoje a gente vai encontrar a função horária, como eu já falei, do espaço no movimento uniformemente variado. Para isso, a gente vai partir ó, desse gráfico aqui, beleza? Para a gente encontrar essa função horária. Por que a gente vai partir desse gráfico? Porque como a gente já sabe, a área do gráfico ela vai ser numericamente igual à variação do espaço. A gente tem que ficar com isso aqui em mente. Por quê? Vamos lá. Ó. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai analisar esse gráfico aqui. A gente vai encontrar a área aqui, ó, onde a gente pode dividir isso aqui em duas áreas. A gente tem ó, essa área aqui, que eu vou chamar de área 1, que é essa área aqui, que vai de 0 a V0 e de 0 a um tempo qualquer t que a gente tem aqui, beleza? Eu vou chamar essa aqui de área 1. A gente também tem ó, essa segunda área aqui, ó, que forma essa figura aqui, que é um triângulo, que eu vou chamar ela de área 2, beleza? Onde a área total dessa figura aqui, ó, que é essa figura aqui é um trapézio, a área total dela vai ser igual a área 1 mais a área 2. Ou seja, a área desse retângulo aqui mais a área desse triângulo aqui. E como a gente já viu, para a gente calcular a área de um retângulo, a área do retângulo ela vai ser dada pelo lado vezes o lado. Aí o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. A gente primeiro vai encontrar ó, essa área 2, essa área 1 aqui, aliás. Ó. A área 1, como é a área desse retângulo aqui, que a gente tem aqui, ó, vai ser lado vezes lado, já que é um retângulo. E o valor que representa o lado desse retângulo aqui, ó, é o t, beleza? Já o outro lado que representa aqui o lado desse retângulo é V0, ó, essa distancinha aqui, ó, V0. Então, a área desse retângulo aqui vai ser T vezes V0, certo? Então, a gente já tem aqui, ó, essa área 1, certo? Que vai ser V0 vezes T ou T vezes V0, como a gente quer achar a área desse retângulo aqui, que é a área 1, beleza? O segundo passo é a gente encontrar ó, a área desse triângulo aqui, ó, desse triângulo que eu chamei de 2, de área 2. E para a gente encontrar a área 2, a gente sabe que a área de um triângulo ela vai ser calculada pela base, aliás, vezes a altura dividido por 2. Então, para a gente calcular a área do triângulo, a gente vai fazer base, que nesse caso aqui, ó, a base é essa distância aqui, ó, essa distância. E se a gente olhar essa distância aqui, é a variação da velocidade, onde a variação da velocidade aqui vai ser dada por V, que é esse comprimento todo, menos V0, que é esse comprimento aqui, que vai daqui até aqui, e V é desse aqui até aqui. Então, ó, se eu pegar V menos V0, eu vou ter ó, essa distância aqui. Então, essa distância aqui vai ser ó, V menos V0, beleza? Então, se a gente analisar bem aqui, ó, se a gente organizar isso, a gente vai ver ó, que V menos V0 vai ser igual a A vezes T, beleza? E isso aqui vai ajudar a gente. Então, se V menos V0 é igual a A vezes T, então esse lado aqui do triângulo, ó, desse triângulo aqui que a gente tem aqui, ó, vai ser V menos V0, que vai ser igual a A vezes T. Então, a gente retorna aqui. Como é que a gente calcula a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E a base desse triângulo aqui ó, é V menos V0. E a gente viu ó, que V menos V0 é igual a A vezes T. Então, a base aqui vai ser A vezes T vezes a altura. E a altura desse triângulo é esse T aqui, ó, certo? Esse distância aqui que corresponde a T. Ó. Então, ó, base vezes a altura do triângulo vezes T dividido por 2. E dessa forma, a gente encontra a área desse triângulo que a gente tem aqui. Então, ó, a área 2 vai ser igual a T vezes T. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. T vezes T, T ao quadrado. E aqui a gente repete e divide aqui por 2 novamente, beleza? Então, a área total aqui, ó. A área total vai ser a área 1, que é essa daqui,
mais a área 2, que é essa aqui, e a gente encontrou as duas equações. A área 1 é V0 vezes T, a área 2 é essa aqui, mais a T ao quadrado sobre 2, beleza? E como a gente já viu, a área total aqui, ó, é igual à variação do espaço. Então, a variação do espaço vai ser igual a V0 vezes T mais a T ao quadrado sobre 2, beleza? E como a gente sabe também, ó, delta S é S menos S0. Aí eu repito essa outra parte, vai ser igual a V0 vezes T mais a T ao quadrado sobre 2. E S, como está multiplicando, como está subtraindo aqui, como está negativo, quando eu passar para lá ele vai passar positivo. Então S vai ser igual a S0 mais V0T mais a T ao quadrado sobre 2. Então, essa daqui, ó, é a função horária do espaço no movimento uniformemente variado. A partir dessa função aqui, a gente pode encontrar qualquer posição de uma partícula de um corpo em qualquer instante de tempo. Só que para isso a gente tem que ter, ó, a velocidade inicial, a aceleração e o tempo, beleza? E se a gente analisar bem aqui, ó, essa função ela é do segundo grau em t. Como ela é do segundo grau em t, a gente vai ter que o gráfico dela vai ser uma parábola, onde essa parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Isso vai depender muito. Então, o gráfico dela pode ser uma parábola dessa forma ou uma parábola dessa outra forma. Quando a gente estiver vendo aí os gráficos do espaço em função do tempo no movimento uniformemente variado, aí eu vou explicar bem direitinho quando ela vai ser voltada para cima ou quando a concavidade vai ser voltada para baixo, beleza? Então a gente vai ter essas duas situações aqui por conta da função horária do espaço ser do segundo grau em t no movimento uniformemente variado, beleza? Outra coisa também aqui, ó, para a gente tá quase terminando essa parte de movimento uniformemente variado, a gente tem que ver aqui a equação de Torricelli ou Torricelli, aí depende muito de como você quer pronunciar, beleza? O que é essa equação? Essa equação ela vai servir para a gente como um artifício matemático. Por quê? Porque essa equação de Torricelli, a gente não vai ter, ó, a grandeza a tempo, beleza? Então, quando a gente não tiver a grandeza a tempo e tiver as outras grandezas como velocidade final, velocidade inicial, aceleração e variação do espaço, a gente pode aplicar ela, beleza? Isso quando a gente não tiver, ó, novamente, a grandeza a tempo, porque ela não leva em conta a grandeza a tempo, ela não é em função do tempo. E como é que a gente vai achar ela? A gente vai achar ela a partir de duas equações, ó, de duas funções. A gente vai ter a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado e também a equação do espaço ou da abscissa no movimento uniformemente variado, beleza? O que é que a gente vai fazer primeiro? Como a gente não vai ter o tempo na equação de Torricelli, a gente tem que, nessa equaçãozinha aqui, ó, que é a da velocidade no movimento uniformemente variado, a gente vai isolar t. Quando eu isolar t, eu vou encontrar que t vai ser igual a v menos v0 sobre a. Beleza? Aí o que é que eu faço agora? Onde eu tenho t, nessa equação aqui, que é a equação do espaço do movimento uniformemente variado, eu vou substituir, ó, por isso aqui. E quando eu substituir, eu vou ter isso aqui, ó, que delta S vai ser igual a v0 vezes v menos V0 sobre A, estou substituindo T aqui, por esse valor que a gente encontrou aqui, mais A sobre 2, aí onde tem T, eu vou substituir por esse valor, vai ser, ó, V menos V0 sobre A, certo? Só que T está ao quadrado, então isso aqui vai ser ao quadrado, e isso aqui também vai ser ao quadrado, beleza? Pronto, é o que é que eu faço agora? Agora basta apenas eu começar a organizar, então, ó, delta S vai ser igual V0 vezes V, eu vou ter, ó, V vezes V0, menos V0 vezes V0, eu vou ter, ó, V0 ao quadrado sobre A, beleza? Mas, quando eu pegar esse A e dividir por esse A ao quadrado, esse A vai ser cancelado e eu vou ficar apenas com um A aqui embaixo. Então, ó, aqui embaixo eu vou ter, ó, 2 vezes A, que é esses 2, vezes o A que sobrou da divisão com esse outro A, beleza? Aí aqui a gente tem o quadrado da diferença, a gente tem esse produto notável aqui, ó. Então esse produto notável aqui, a gente vai fazer o seguinte para a gente encontrar ele. Ele vai ser, ó, o quadrado do primeiro, beleza? Como a gente tem menos aqui, vai ser menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
certo? Mais o quadrado do segundo. Isso aqui a gente aprende em matemática básica, beleza? No ensino fundamental. Aí o que a gente tem que fazer agora? A gente vai tirar o mínimo entre A e 2A. Quando a gente tirar o mínimo entre A e 2A, a gente vai ter que o mínimo vai ser 2A. O passo seguinte é a gente pegar esse 2A e dividir por A, e depois pegar esse 2A e dividir por 2A. Então, 2A dividido para A vai dar 2. Aí esse 2 vai estar multiplicando tudo isso aqui, beleza? Então, ó, 2A dividido para A vai sobrar 2, então vai ser, ó, 2 vezes V vezes V0, menos 2 vezes V0 ao quadrado, mais, aí agora a gente vai fazer com esse aqui a mesma coisa. 2A dividido para 2A vai dar 1A, então eu faço só repetir isso aqui em cima, ó. A gente vai ter, ó, V ao quadrado menos 2 vezes V vezes V0 mais V0 ao quadrado. Eu fiz apenas repetir esse aqui, já que essa divisão aqui entre esse e esse deu 1. Aí agora a gente vamos analisar aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, 2 vezes V vezes V0. Aí aqui eu tenho menos 2 vezes V vezes V0. Então eu posso cancelar esse com esse aqui. Beleza? Aí o que é que eu vou ter agora? Eu vou ter, ó, que 2S vai ser igual. Como eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes V0 ao quadrado, certo? Eu vou repetir, ó, menos 2 vezes V0 ao quadrado. Como eu tenho um V0 ao quadrado aqui, eu vou botar ele para aqui para junto, ó. Então, a gente vai ter, ó, V0 ao quadrado. A gente tem esse outro aqui também. Eu faço só repetir. Isso tudo vezes 2A. Beleza? Vamos continuar. Delta S vai ser igual. Menos 2 V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado. Aqui é uma subtração. Essa subtração aqui vai sobrar menos V0 ao quadrado mais V ao quadrado dividido por 2A. Aqui sobrou V0 ao quadrado porque aqui eu tenho apenas um V0 ao quadrado. Já aqui eu tenho, ó, 2V0 ao quadrado. Quando eu fizer essa subtração aqui, já que o sinal é negativo aqui, ó, então, ó, menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado, eu vou ter menos V0 ao quadrado, que é esse V0 ao quadrado aqui, ó. Beleza? O passo seguinte, agora a gente vai fazer o seguinte. Como esse 2A está dividindo, eu vou passar para cá ele multiplicando. Então, eu vou ter, ó, 2A vezes delta S vai ser igual a menos V0 ao quadrado mais V ao quadrado, beleza? Como esse V0 ele está negativo, quando eu passava ele para o outro lado da igualdade, eu vou ter ele positivo, já que ele está negativo. Então vai ser, ó, V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S igual V ao quadrado. Se eu só der uma organizadinha aqui, eu vou ter, ó, que V ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Então, ó, essa daqui é a equação de Torricelli, onde ela não é em função do tempo. Então, quando eu tiver um problema aí no movimento que seja um problema do movimento uniformemente variado, onde eu não tenho tempo, eu posso aplicar ela diretamente. E ela é uma facilitação matemática para a gente, beleza? Valeu!